Quero dar as boas-vindas a todos vocês para esse culto que nós realizamos em nome de Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero saudar vocês com a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu ao tentador: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra está no contexto da tentação de Jesus. Depois que Jesus foi batizado, ele foi levado para o deserto e por 40 dias ele foi tentado pelo diabo. E o diabo disse para ele: se tu está com fome, depois de 40 dias em jejum, Jesus estava com fome, o diabo disse para ele: se tu está com fome, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus lembrou da palavra, e ela que nos sustenta. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que essa também seja a palavra que nós vamos ouvir, a palavra que nós vamos receber, seja esse alimento para cada um de nós também nesse dia. Convido vocês para nós orarmos. Querido Deus, eterno Pai, queremos nos colocar nas Tuas mãos, na Tua presença, Te exaltando, Te glorificando, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por ter cuidado de nós até aqui. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado porque a Tua palavra é quem nos sustenta. A Tua palavra é quem nos orienta, quem nos conduz, quem nos dá direção para a nossa caminhada. Por isso, Senhor, abre nossos ouvidos, nosso entendimento e ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos e abertos para ouvir a Tua palavra e que Teu Santo Espírito possa falar no nosso coração, nos instruir, nos orientar e nos ensinar. Nos colocamos nas Tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos louvar o Senhor. Deixa Jesus encher tua vida, o seu Espírito e seu amor, encher teu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem feliz e andarás do modo como a Bíblia diz. Oh, Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Oh, Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Oh, venha e canta com toda a alegria do teu coração. Renda tudo a Ele, tenha salvação. A Ele dá tuas tristezas, ilusões e tua cruz. Tudo entrega hoje em nome de Jesus. Oh, Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Oh, Cristo, meu Cristo, vem em mim Nós queremos hoje tratar um tema. O tema da pregação é Livro da Vida.
O que é o livro da vida? O que significa ter o nome escrito nele? O livro da vida é o registro celestial dos redimidos através do sangue de Jesus Cristo. Ele contém o nome daqueles que herdarão a vida eterna. O livro da vida na Bíblia. O termo livro da vida é mencionado 7 vezes no Novo Testamento. 6 delas ocorrem no Apocalipse e uma na carta de Paulo aos Filipenses. O apóstolo Paulo escreve que os nomes dos seus cooperadores no ministério do Evangelho estão escritos no livro da vida. Filipenses 4, versículo 3. Já no livro de Apocalipse, o livro da vida é mencionado pela primeira vez na carta direcionada à igreja de Sardes. Apocalipse 3, versículo 5. Depois, o livro aparece em narrativas que declaram que os ímpios, os adoradores da besta, sofrerão o juízo de Deus. Não possuem seus nomes registrados nele. Conforme Apocalipse 13, versículo 8, versículo 17, Apocalipse 20, versículo 15 e capítulo 21, versículo 27. O conceito do livro da vida também está presente em outras passagens, ainda que ele não seja chamado dessa forma. Em Lucas 10, versículo 20, o próprio Jesus ressalta que o maior motivo de alegria para os seus seguidores deve ser o fato de que seus nomes estão escritos nos céus. Quando eles voltaram de uma missão, os discípulos felizes, relatando tudo o que aconteceu, Jesus diz: fiquem felizes, não por isso tudo, porque os demônios se submeteram a vocês, mas fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito nos céus. O autor do livro de Hebreus também diz algo semelhante ao escrever que os redimidos, os que pertencem à nova aliança, onde Cristo é o mediador, têm seus nomes escritos nos céus. Conforme Hebreus 12, versículo 23, essa expressão, escritas nos céus, indica exatamente o livro da vida. O livro da vida é citado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento também encontramos algumas referências a um livro de Deus que contém o registro dos nomes das pessoas. Êxodo 32, 32 seguinte, Salmo 69, 28. No entanto, não se trata do mesmo livro mencionado no Novo Testamento. A diferença entre eles é que, basicamente, o livro mencionado no Antigo Testamento se refere à vida presente das pessoas. Já o livro da vida mencionado no Novo Testamento refere-se à vida vindoura. Esse conceito fica especialmente claro no Salmo 69, versículo 8. O salmista Davi, referindo-se aos ímpios, pede que seus nomes sejam riscados do livro dos vivos e não sejam escritos com os justos. O profeta Daniel também menciona um livro que contém o nome daqueles que serão salvos num tempo de angústia. Daniel 12, versículo 1. Alguns estudiosos entendem que essa talvez seja uma referência ao próprio livro da vida. Já outros sugerem que ainda se trata do livro que contém a lista daqueles que estão vivos neste mundo. Quando o livro da vida foi escrito? O livro da vida foi escrito por Deus ainda na eternidade. Algumas pessoas pensam que o livro da vida está sendo escrito no decorrer da história. Elas pensam que conforme os pecadores vão recebendo a Cristo como Salvador e Senhor, seus nomes vão sendo escritos no livro da vida. Porém, esse tipo de pensamento e ensino não encontra base bíblica. A Bíblia é muito clara ao afirmar que os nomes dos salvos foram registrados no livro da vida desde a fundação do mundo. Da mesma forma, os nomes dos ímpios também estão ausentes deste livro, conforme Apocalipse 13,
versículo 8, e capítulo 17, versículo 8. Alguns até argumentam que a expressão desde a fundação do mundo não significa antes da fundação do mundo. Logo, isto implica na ideia de que o livro da vida vem sendo escrito ao longo dos tempos. Mas a questão é que essa interpretação possui sérios problemas. Em primeiro lugar, ela não faz qualquer sentido à luz da gramática grega. Em segundo lugar, ela também contradiz o ensino claro das Escrituras que Deus escolheu o seu povo em Cristo, antes da fundação do mundo, conforme Efésios 1, versículo 4. Para explicar como pode alguém ter o seu nome escrito no livro da vida, desde a eternidade, alguns apelam para a onisciência de Deus. Eles explicam que Deus, por meio da sua presciência, registrou o nome dos salvos nesse livro antes da criação do mundo. Outros, por outro lado, apontam para a soberania Outros, por outro lado, apontam para a soberania divina na obra da salvação. Isso significa que os nomes não foram registrados no livro da vida com base no que Deus viu, mas unicamente pelo consentimento de sua livre vontade. A quem pertence o livro da vida? A quem pertence o livro da vida? O livro da vida pertence ao Cordeiro de Deus que foi morto. Nesse livro está registrado o nome de cada um daqueles que foram comprados por ele, conforme Apocalipse 13, versículo 8. Isso significa que todos aqueles que possuem seus nomes registrados no livro da vida pertencem ao Senhor. O apóstolo Pedro escreve que a comunidade dos santos é o povo eleito, separado e adquirido pelo Senhor, conforme 1 Pedro 2, versículo 9. O Cordeiro morreu no lugar daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, para que eles vivam ao seu lado por toda a eternidade, conforme Apocalipse 5, versículo 9. Um nome pode ser apagado do livro da vida? Essa é uma pergunta. Um nome pode ser apagado do livro da vida? Existem diferentes interpretações sobre esse assunto. Há quem defenda que o nome de alguém pode ser apagado do livro da vida. Já outros entendem que jamais o nome poderá ser apagado deste livro, pois isso seria uma negação da segurança da salvação em Cristo. Quem acredita que uma pessoa possa ter seu nome apagado do livro da vida, recorre especialmente a dois textos bíblicos. O primeiro está no livro de Êxodo, quando Moisés pede a Deus que seu nome seja riscado de seu livro, caso Israel fosse destruído. Naquela ocasião, Deus lhe respondeu que apenas riscaria o nome daquele que pecasse contra ele, conforme Êxodo 32, 32 e seguinte. A segunda passagem bíblica está no livro de Apocalipse. Nela, Jesus diz à igreja de Sardes que jamais riscará do livro da vida o nome daquele que vencer. Apocalipse 3, versículo 5. Alguns entendem que nesse texto está implícita a possibilidade de um nome ser riscado. O livro da vida não tem rasuras. Já quem defende que os nomes registrados no livro da vida são definitivos e não podem ser apagados, observam os seguintes pontos. A passagem de Êxodo não se refere ao livro da vida, mas ao livro dos vivos. Isso significa que ter o nome apagado deste livro implica na morte física, não na condenação eterna, conforme Êxodo 17, versículo 4 e Salmo 69, 28. Apocalipse 3,15 não é uma ameaça, ao contrário, é uma solene promessa. Jesus promete ao verdadeiro cristão que de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui Jesus está reafirmando as promessas que ele mesmo fez durante o seu ministério terreno,
conforme o Evangelho de Mateus 10, versículo 32, e o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28 e 29. Jesus fala que aqueles que o confessam diante dos homens, ele os confessará diante do Pai e diante dos santos anjos. Em outras palavras, esse texto está declarando que não há qualquer possibilidade do nome de um daqueles que Cristo comprou com seu sangue ser apagado do livro da vida. Acreditar que o livro da vida pode ser modificado no sentido de um nome ser apagado é o mesmo que admitir haver rasuras no eterno plano de Deus e subestimar suas qualidades. Se o livro da vida foi escrito por Deus e pertence a Ele, por que Ele próprio escreveria um nome sabendo que mais tarde teria de apagá-lo? A menos que se neguem alguns atributos divinos, essa pergunta não pode ser respondida. Se um nome pode ser apagado do livro da vida, então a segurança da nossa salvação não repousa em Cristo. No máximo, ela repousará em nosso próprio esforço, constantemente assombrado pelo fracasso da nossa natureza pecaminosa. A importância de ter um nome no livro da vida. A importância de ter um nome escrito no livro da vida fica muito clara na descrição da cena do juízo em Apocalipse 20. Especialmente no versículo 15 lemos: "E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Apocalipse 20, versículo 15 e 21, versículo 17. É interessante notar a importância do livro da vida em relação aos livros que contêm os registros dos feitos das pessoas. No juízo final, os livros serão abertos e as pessoas serão julgadas de acordo com suas obras, de acordo com suas obras escritas nesses livros. Mas também será aberto o livro da vida. Qualquer um que não estiver registrado nele, por mais que tenha boas obras, jamais poderá alcançar justiça diante de Deus. Isso significa que não é pelo esforço humano ou pelas boas obras que alguém poderá ter seu nome registrado no livro da vida. Esse registro se dá unicamente pela graça de Deus, que pelos méritos de Cristo imputa justiça aos redimidos. O significado do livro da vida. O contexto histórico também nos ajuda a entender o grande significado do livro da vida. Desde a antiguidade, os povos têm o costume de manter registros de seus cidadãos. Os próprios judeus faziam isto. Está registrado em Ezequiel 13:9, Neemias 7:5 e 6, e Neemias 12, 22 a 24. Está registrado lá que os próprios povos faziam isso, registravam os seus cidadãos. No primeiro século, durante o domínio do Império Romano, todos os cidadãos também eram registrados num tipo de cadastro civil. Quando alguém cometia um crime grave, seu nome era apagado deste registro. Quando o livro do Apocalipse foi escrito, os cristãos eram acusados de crime grave por se recusarem a adorar o imperador romano. Por causa disso, muitos deles perdiam a cidadania. É por isso que o significado do livro da vida é tão profundo e a promessa de ter o nome escrito nele tão reconfortante. No Apocalipse, o apóstolo João aplica o substantivo nome e o verbo escrito no singular. Com isto, ele indica que não está se referindo a um registro coletivo, mas ao nome individual de cada cristão. Portanto, o significado do livro da vida aponta para a certeza particular que alguém tem, através da obra do Espírito Santo, de que é filho de Deus. Conforme Romanos 8,16, lá diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo confirma com o nosso espírito humano que nós somos filhos de Deus. A mensagem do livro da vida, mensagem do livro de Apocalipse é bem direta.
O verdadeiro cristão pode até ter seu nome riscado do registro civil terreno por amor a Cristo. Porém, ele recebe do próprio Senhor a promessa de que jamais terá seu nome riscado do livro que está no céu. Este conceito fica muito bem claro no que escreve o autor de Hebreus. Ele ressalta que mesmo estando os fiéis ainda vivendo na terra, seus nomes estão arrolados nos céus, conforme Hebreus 12, 23. Se a cidadania terrena pode ser perdida, a cidadania celestial é garantida para sempre pelos méritos de Cristo. O nome do redimido pode cair no esquecimento neste mundo. No entanto, seu nome jamais será esquecido por Deus, que o tem gravado na palma das mãos, conforme Isaías 49, 16. Os nomes escritos no livro da vida nunca perderão a validade, pois o sangue de Cristo jamais perderá a validade. Queridos, que o Senhor nos ajude a sermos encontrados nele e que nós possamos, assim como Jesus, também tem outras palavras para falar disso, né? Como Jesus fala lá em João 3, por Nicodemos, que ele precisa nascer de novo, que a gente precisa nascer para Deus, estar com o nosso nome, então, como a palavra de hoje, escrito no livro da vida, é estar reconciliado com Deus, é estar na fé em Cristo, é viver nessa certeza, nessa confiança, nessa esperança de que nós somos dele, ele é nosso, e que ele está conosco aqui, que nós vamos estar com ele para sempre na eternidade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê clareza para vivermos nessa confiança e nessa certeza. Amém. Queremos louvar o Senhor.
Convido vocês para nós orarmos. Querido Deus, eterno Pai, é verdade que muitas coisas nós não entendemos, muitas coisas são mistério para nós. Como tudo isso acontece, como antes da eternidade, antes de tu ter criado todas as coisas, já ter o nosso nome, o nome dos fiéis escrito no livro da vida, Senhor, é difícil para nós entendermos ou racionalizarmos isso. Mas ajuda-nos, Senhor, a crermos no Teu amor por nós e ajuda-nos, Senhor, a colocar nossa vida nas Tuas mãos e a viver na confiança, Senhor, desse Teu amor, esse Teu amor que tem sido revelado a cada um de nós, esse Teu amor que tem sido demonstrado através de Jesus, Ele que veio, Senhor, a este mundo, Ele que veio ao nosso encontro, Ele que deu sua vida por nós e nós estamos agora vivendo já esse período de Quaresma, onde lembramos de novo da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. E Ele fez tudo isso por nós, porque Ele quer que nós estejamos no Seu livro, que nós vivamos com esperança e com confiança. Senhor, Tu conheces a cada um de nós, Tu sabes do que nós precisamos e só Tu, Senhor, através do Espírito Santo, pode nos ajudar a entender, a crer e a confiar em Ti. Pai, estende a Tua mão e abençoa cada um e cada uma. Cuida de nós, das nossas angústias, das nossas inquietações, das nossas tristezas, das nossas preocupações, dos nossos problemas. Também, Senhor, obrigado por todas as alegrias que com as quais Tu tens presenteado a cada um de nós. Queremos rogar, Senhor, por todas as pessoas que sofrem, em especial aquelas que estão limitadas no seu ir e vir, por causa das doenças, que Tu, Senhor, esteja cuidando, orientando, estendendo a mão e, conforme a Tua vontade também, providenciando a cura. Ó Pai amado, obrigado porque Tu és a cura para o mundo. E Tu queres, Senhor, que todos nós cheguemos à fé e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade e nos relacionemos contigo e que venhamos a ser Teus filhos e filhas. Senhor, estende a Tua mão e abençoa, em nome de Jesus, o qual nos ensinou a orar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça e a paz de Cristo, que preenche e que enche todo o nosso coração, possa cuidar e guardar a cada um de vocês. Que Deus esteja com vocês. Amém.